Fala pessoal, tudo bem? Você consegue imaginar um A320 atropelando uma moto durante pouso? E um voo fantasma, com Citation voando por horas sem ninguém no comando? São esses os temas do vídeo de hoje. Bom, essa notícia de um A320 atropelando uma moto parece meio estranho, né? Porque onde se tem avião pousando, a gente deduz que não tem moto. Mas isso infelizmente aconteceu. E o fim acabou não sendo bom. Na última sexta-feira, um A320 da TAP estava pousando no aeroporto na Guiné. Eram 23 horas e 40 minutos quando a aeronave atingiu uma moto com duas pessoas durante o pouso. A moto estava ali atravessando a pista e os dois homens que estavam sobre ela acabaram sendo sugados pelo motor da direita do A320. Infelizmente, não tinha nada que a tripulação pudesse fazer ali. Algumas imagens mostram ali partes da moto presa na carenagem do motor da aeronave. Um comunicado da TAP informou que o homem que estava dirigindo a moto fazia parte da segurança, cuidava da segurança ali do aeroporto. Ninguém falou nada sobre o carona que estava com ele e nem o porquê aqueles homens estavam atravessando uma pista que estava ali em operação com uma aeronave pousando. Justamente por isso vai haver alguma investigação para descobrir o porquê isso aconteceu. O motor da aeronave ficou bem danificado, né? Porque infelizmente os dois corpos passaram por ele, né? Foram sugados pelo motor e partes da moto também. O avião tinha como destino final, depois daquele pouso, ir para Lisboa, e isso acabou não acontecendo, obviamente, por causa do como o motor ficou danificado, né? O motor da aeronave realmente é algo que todo mundo deve manter distância a partir do momento que ele vai ser acionado. Inclusive, existem luzes, né, para poder sinalizar para as pessoas que estão ali no pátio que aquele motor está em funcionamento, ou seja, não chegue perto. Diversos foram os acidentes e incidentes que foram causados por objetos ou seres vivos que foram sugados ali pelo motor do avião. Um dos mais famosos dele foi o acidente do rio Hudson, do comandante Sully, que ali durante a decolagem os dois motores sugaram gansos, tinha um bando de gansos, né, que foram sugados pelos motores do avião. Os dois motores apagaram e a aeronave acabou pousando no rio Hudson. Em 2015, um mecânico da Air India foi a vítima, foi sugado por um motor da aeronave. Em 2008, outro mecânico foi sugado pelos motores da aeronave lá nas Ilhas Canárias, além de diversos casos de ingestão de objetos, detritos, peças ali ingeridas pelo motor de aeronave. Isso realmente não é algo incomum de acontecer. Tem pessoas que se questionam, então, por que não coloca uma proteção na frente ali do motor, né? Como uma grade, uma tela, alguma coisa que possa proibir a ingestão de seres vivos e de objetos. Na verdade, isso não é tão simples como parece por alguns motivos. Primeiro porque isso impediria que a pessoa, o detrito ou o animal passasse por dentro do motor da aeronave, mas não impediria que morresse da mesma forma, porque só o impacto ali com aquela grade, com aquela tela, e manter a pessoa sendo sugada ali por aquele motor enquanto estivesse funcionando, já seria o suficiente para a pessoa, para o animal poder morrer. Uma tela também não impediria de detritos, como pequenas pedras, passassem pelo motor, além de prejudicar a parte aerodinâmica mesmo da aeronave, impedindo com que o ar flua livremente ali na entrada, né? Ele suga uma grande quantidade de ar porque realmente necessita. Então, a potência daquele motor seria prejudicada, fazendo com que novos motores tivessem que ser desenvolvidos para aquelas aeronaves específicas. Então, realmente é algo que não seria funcional na prática. Obviamente que esse caso da TAP não teve culpa alguma da tripulação, né? Eles estavam ali fazendo um pouso e possivelmente nem viram as duas pessoas que estavam cruzando a pista. A tripulação não se manifestou em relação a isso, mas pode ser que nem tenham visto, não tinha nada que eles pudessem fazer nesse caso. Os dois rapazes, no caso, que estavam em um lugar que não deveriam estar, mas ninguém sabe ainda o motivo disso. O procedimento para quem trabalha em linha aérea é muito correto
em relação ao acionamento do motor, né, ao risco que isso proporciona às pessoas que estão no pátio. A partir do momento que a tripulação pretende acionar o motor, existe uma comunicação com o mecânico que está em solo, perguntando para ele se a área do motor está livre, então ele olha visualmente e comunica à tripulação falando que está livre. Liga-se a luz beacon, né, que é para informar visualmente para o pessoal que está em solo que aquele motor vai ser acionado, e fora, obviamente, o barulho que aquele motor faz, que as pessoas conseguem entender isso. E existe, claro, todo um checklist que o piloto tem que fazer para poder acionar aquele motor. Todo checklist é feito em inglês, manual da aeronave é em inglês, todo o procedimento que envolve linha aérea é em inglês, por isso exatamente que as empresas aéreas hoje em dia exigem que os pilotos e até mesmo os comissários falem inglês fluentemente. Eu sempre falo aqui para vocês do Cambly, que é uma plataforma que você consegue treinar a sua conversação, o que é muito bom, porque tem gente que entende muito bem o inglês, mas na hora de falar dá aquela travada, né? Não consegue falar fluentemente e aí precisa praticar esse inglês falado. Então o Cambly é ótimo para isso. Você pode entrar numa sala e conversar com o professor de um assunto qualquer que esteja livre, ou até mesmo que eu descobri há pouquíssimos dias que você pode fazer o que eles chamam de currículos. Então você escolhe ali dentro dos currículos o que mais te interessa para fazer uma aula direcionada. Então tem temas como profissional, lifestyle ou até mesmo preparação para exames. Sempre que eu falo de Cambly aqui tem um desconto especial, né? E eu tenho certeza que você vai aproveitar esse. Na semana do cliente, o Cambly tá com uma promoção especial em todos os planos. Tem planos saindo de R$ 319 para R$ 159 por mês. Esse é um valor que cabe no seu bolso para você poder investir em você mesmo, né, na sua profissão. Mas olha só, presta atenção, porque essa promoção eles só vão deixar válida por uma semaninha. Então aproveita que essa semana de pagamento e ó, investe em você. É só usar o meu link que eu deixei aí embaixo na descrição do vídeo e aí na hora lá do pagamento usa meu código ClienteHelps para aproveitar esse precinho especial, tá bom? Agora a gente vai falar de um voo que ficou conhecido como o voo fantasma, que voou por horas sem ninguém no comando da aeronave. O avião fantasma, ele passou direto ali pelo destino que ele tinha para pouso, voou em linha reta até ficar sem combustível e cair no Mar Báltico. O Citation foi inclusive interceptado por aeronaves militares ali, porque ele estava fazendo um voo ali sem autorização, que não era o plano de voo deles. Foi interceptado, não estava se comunicando e a resposta do piloto foi que ele não viu ninguém nos comandos da aeronave. A aeronave decolou da Espanha com destino à Alemanha, acabou passando reto pelo destino, caindo no Mar Báltico. Segundo o tabloide Bild, a aeronave entrou em contato pela última vez, dizendo que estava passando por um problema na pressurização da aeronave. Após esse contato, nenhum outro foi feito e após 4 horas e 50 de voo, a aeronave acabou caindo. Após acabar o combustível, a aeronave começou a descer em espiral, numa razão de 8.000 pés por minuto, até que caiu no mar. A bordo da aeronave tinha um senhor, uma senhora, uma moça e um rapaz, que depois foram identificados. O Daily Mail publicou que o senhor se chamava Carl Peter, era dono da empresa Quick Air, a mulher era sua esposa, a moça era sua filha e o rapaz era o seu genro. Nenhum deles sobreviveu à queda. A hipóxia é a falta de oxigênio e isso realmente é uma emergência em aviação. Assim que o piloto detecta uma despressurização, ele faz um procedimento que chama descida rápida de emergência até uma altitude em que o nível de oxigênio seja adequado para as pessoas conseguirem respirar sem o auxílio da máscara de oxigênio. Isso deve ocorrer ali por cerca de 10.000 pés. Existem 2 tipos de despressurização, a explosiva e a lenta. A explosiva pode acontecer, por exemplo, quando rompe uma parte da fuselagem, então toda aquela pressurização que está dentro da aeronave sai rapidamente. Ou a lenta, que acontece bem devagar mesmo, pode ser por um problema de vedação da porta e aquela pressurização vai vazando aos pouquinhos. Nesse caso, às vezes é até difícil de identificar se o sistema ali da aeronave não apontar para o piloto, porque o corpo humano, como a despressurização vai saindo aos poucos, os sintomas também vão sendo muito lentos.
a pessoa vai sentindo uma sonolência, acaba dormindo até que, se continuar ali em hipóxia, leva à morte. Então, o que se deduz nesse caso do Citation é que se o problema realmente foi por causa da despressurização, essas pessoas morreram em voo e não na queda da aeronave. Em 2005, teve um caso, um acidente que acabou ficando muito conhecido, de um 737 que passou por uma situação muito parecida também. O avião voou por cerca de 3 horas sem ninguém no comando, sendo pilotado ali pelo piloto automático da própria aeronave. Só caiu depois que acabou o combustível. E as 121 pessoas a bordo morreram. Da mesma forma, depois que a aeronave era para ter pousado e não pousou, foram atrás da aeronave, dois caças F-16 interceptaram ela. E os pilotos conseguiram ver que os passageiros estavam usando máscara de oxigênio. E na cabine, o assento do comandante estava vazio e o copiloto estava debruçado sobre os comandos da aeronave. E uma coisa bem chocante, assim, que aconteceu também, foi que logo em seguida um comissário entrou no cockpit, sendo a única pessoa que estava ali consciente a bordo, porque ele estava usando a garrafa externa, né, a garrafa portátil de oxigênio. Então ele era o único consciente. Ele abanou para os pilotos do caça e ele até estava ali começando o treinamento dele como piloto, mas ele não tinha nenhuma familiaridade ali com um avião de grande porte como é o 737, acabou não conseguindo pilotar aquela aeronave e a aeronave acabou caindo depois que acabou o combustível. Isso aconteceu a cerca de 40 quilômetros de Atenas. Como todo tipo de acidente, especialmente acidentes com aviões comerciais, gera uma série de mudanças de melhoria na aviação para tornar ela mais segura. Esse acidente trouxe com ele uma série de fatores, uma série de melhorias, de pontos de segurança para evitar que isso aconteça. Então, hoje em dia, a gente tem diversos dispositivos aí, aeronaves muito modernas, que já não seria mais possível esse acidente acontecer. Inclusive, aeronaves que fazem rotas que não é possível fazer a descida rápida de emergência, porque existem montanhas, né, morros muito altos. Essas aeronaves, elas são dedicadas para essas rotas específicas e elas possuem uma autonomia maior de oxigênio. Então, uma aeronave que possui aí normalmente entre 12 e 15 minutos de oxigênio, essas que fazem essas rotas vão ter um pouco mais de tempo nesses oxigênios. Então, se você voar, por exemplo, para Santiago do Chile, você vai voar em uma aeronave que é dedicada para essa rota e que tem esse sistema de oxigênio mais duradouro. Bom, a aviação é uma eterna escola, né? A gente sempre está aprendendo coisas novas, então por isso é muito importante a gente se manter atualizado, ver o que está acontecendo no mercado, nas notícias, porque tudo serve de ensinamento pra gente. Se você gostou das informações desse vídeo, clique em gostei, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo. Aproveita agora, vai lá no Cambly, acessa o link e aproveita com o código ClienteHelps. Beijo e até o próximo vídeo.